Vai comer aqui fora? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Bem.
Dois. Dois. Professor, deixa eu te perguntar. Aquele trabalho que o senhor passou, quantas perguntas que a gente tem que fazer para a entrevista? Tem uma quantidade certa de pergunta? Não, não. Desde que você consiga abordar bem o tema, não tem muita coisa, não. Então tá bom. O povo até agora não apareceu? Eu acho que eles vão entrar daqui uns 3 minutos, mais ou menos. 8h30. Por isso que eu estou dando uma segurada aqui. Já são 8h27. 8h30 eu começo.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Beatriz, Giovana, Leandra e Ana Vitória. Ana Vitória está entrando. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Sim. Vamos lá. Tá, na aula passada, beleza. Na aula passada a gente começou a olhar, a estudar os princípios do... Tem um áudio aqui que é da Ana Vitória que eu não estou conseguindo desligar. Ela entra e desliga. Nós começamos a falar sobre os princípios do direito do consumidor. Estávamos falando do princípio da vulnerabilidade. Nós vamos terminar de olhar esse princípio agora, tá bom? Vamos lá. Então, em resumo, esse princípio ele parte do pressuposto que existe uma presunção absoluta de fraqueza ou de debilidade do consumidor no mercado de consumo. Essa presunção ela não é um mero achismo por parte do órgão do Estado que vai estar mediando um problema numa relação de consumo. Ela é fixada em lei. Então, praticamente, a discricionariedade, seja do membro de um PROCON, de um delegado da Delegacia de Defesa do Consumidor, ou até mesmo do Poder Judiciário, ela é reduzida, porque a lei já estabelece essa questão de absoluta fraqueza e debilidade, né, do consumidor no mercado de consumo. Okay? De modo a fundamentar a existência de normas de proteção e orientar sua aplicação na relação de consumo. Poderá, todavia, variar quanto ao modo como se apresenta em relação a cada consumidor. Ou seja, as características pessoais do consumidor poderão aumentar a sua proteção em razão da sua vulnerabilidade ou até mesmo reduzir, né? Então, por exemplo, com relação à vulnerabilidade jurídica, quem é um profissional da área jurídica não pode invocar essa proteção porque ele parte da premissa que se ele passou por uma faculdade, estudou ciências jurídicas, ele conhece a legislação consumerista. Tá? Então, os efeitos do princípio da vulnerabilidade, ela vai ser sempre levada em consideração caso a caso, consumidor por consumidor, em face às suas características pessoais, às suas condições econômicas, sociais e intelectuais. Né? E ele continua, na medida que certas qualidades pessoais do consumidor por dar causa a uma soma de fatores de reconhecimento de vulnerabilidade agravada. Ou seja, às vezes, a própria situação pessoal vai permitir que o mediador dessa relação que está em conflito, ela aplique esse princípio da vulnerabilidade de forma agravada, tá? Porque ele está numa condição de maior hipossuficiência. Ok? Bom, a questão da vulnerabilidade agravada ou hipervulnerabilidade, né, ela vai servir como regra de interpretação das normas contidas dentro do Código do Consumidor na mediação do conflito numa relação de consumo. Tá? Então, a primeira das vulnerabilidades agravadas é a da criança. Tá? Aonde que eu consigo olhar os efeitos da necessidade de se proteger de forma mais intensa a criança que está no mercado de consumo. Está lá no artigo 227 da Constituição Federal, que diz o seguinte: impõe-se à família e ao Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então, a própria Constituição reconhece a necessidade de se proteger de uma forma especial a criança e adolescente, impondo obrigação à família e ao Estado. Tá? Uma criança que ela
que ela está no mercado, ela pode ser induzida a consumir um produto em que ela não tenha a real noção do perigo que ela tem, né? O risco que causa a sua saúde ou um provável prejuízo financeiro. Então, há que se dar uma proteção mais intensa. Tá? Então, impõe também colocar lá a salvo, né? Proteger as crianças, no sentido de evitar que ela fique numa condição de risco à sua saúde, né? Ou por negligência de alguém, ou por discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Tá? Com relação ao idoso, tá? A ideia de se dar uma proteção, reconhecer uma vulnerabilidade agravada do consumidor e a partir daí, dar uma proteção melhor, vai estar assentado tanto no Estatuto do Idoso, que é essa Lei 10.741 de 2003, como também no artigo 230 da Constituição. Tá? Estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Tá? Ainda mais com essa revolução que a gente chama de quarta revolução industrial ou revolução 5G, tem muito idoso que tem muita dificuldade de lidar com essa tecnologia que nós estamos tendo aí. Né? Então, eu tenho que olhar esse consumidor que está no mercado de consumo no meio de uma tecnologia 5G, protegê-lo. Às vezes, ele, sem saber, ele dá a senha do cartão de crédito dele para uma pessoa e, quando ele assusta, ele recebe uma fatura de coisas que ele não pediu. Tá? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Tá? Por que os idosos precisam ter um amparo melhor a partir de 60 anos? Primeiro, que é natural, é da natureza humana, ao envelhecer, perder determinadas aptidões físicas ou intelectuais, que o torna mais suscetível e débil em relação à atuação negocial de fornecedores. Ele já não consegue manifestar a sua vontade e mais, ele fica mais vulnerável a vícios de consentimento, né? A ser induzido a tomar uma decisão que ele não precisava, né? De repente, de contratar um financiamento que não tinha razão de ser, entendeu? E assim vai indo. Tem um microfone aberto aí. Estou tentando ver de quem que é. Deixa eu ver de quem que é. Emanuele. Eliane está entrando. Tá? Necessidade e catividade, subordinação, se sente cativo, tem um microfone que está incomodando. A Eliane que está entrando. Mandando um chat para ela. Bom, mandei um chat para ela. Então, as pessoas idosas, as pessoas que têm um discernimento reduzido, no caso, pela idade, eles são muito mais fáceis de ser cooptados a ficar subordinada numa negociação comercial, tá? Numa negociação consumerista. Ele entra numa loja para comprar um ventilador e sai com ar-condicionado. Então, essa é um dos exemplos que a gente imagina, tá? Para dar para vocês. Vulnerabilidade agravada do consumidor analfabeto. Ele vai comprar uma televisão, ele leva a televisão e a garantia estendida.
e ele não entendeu nada que ele falou, ele fez, quando ele assusta, ele foi levado ao erro. Por quê? Porque ele não sabe ler, ele não consegue compreender o que está escrito e tem limitação de compreender o que é falado ou gesticulado. Tá? Isso eu não estou falando do analfabetismo funcional, é outra coisa, é o analfabeto mesmo. Tá? Então, por conta dessa sua vulnerabilidade social agravada, o analfabeto, o princípio da vulnerabilidade será aplicado de forma agravada para ele, em favor dele. Tá? Bruno Miragem faz um destaque à vulnerabilidade agravada dos analfabetos funcionais, na medida em que, pelo fato de saber assinar o nome, celebra contrato de consumo, e aí ele se vincula de forma obrigacional, com mais facilidade que o analfabeto pleno. No entanto, não possui a necessária compreensão das consequências jurídicas decorrentes, ou seja, não compreende seus direitos e deveres encartados na relação de consumo. Essa visão do Bruno Miragem com relação à questão do analfabeto funcional, ele ainda não está consagrado na nossa jurisprudência, tá? Tem juiz que fala, não, você sabe ler e escrever, você não está, você é vulnerável, mas não tem a vulnerabilidade agravada a seu favor. Eu dei uma engasgada aqui, pessoal, vocês me desculpem. Essa vulnerabilidade exige do fornecedor um reforço de seus deveres de diligência e cuidado, especialmente no momento da contratação ou da oferta de garantias, sob o risco, inclusive, de anulação do negócio em vista do vício de consentimento do consumidor. Então, se vocês estão trabalhando numa empresa que está no mercado de consumo, você é uma secretária executiva, você tem que fazer o treinamento da equipe de vendas nesse sentido. Olha, vocês têm que tomar cuidado na hora que vocês encontrarem um idoso, uma criança, um analfabeto, alguém que tenha o discernimento reduzido, inclusive o analfabeto funcional. Porque se vocês não explicarem com exatidão qual é o tamanho da obrigação que eles estão assumindo em relação ao produto que eles estão comprando, ao serviço que eles estão adquirindo, corre-se o risco desse contrato de consumo, numa discussão judicial, ser anulado e ainda gerar uma indenização de danos morais e de danos materiais em favor do consumidor, logo contra os interesses da empresa, da organização onde vocês estão. Tá? E não é só isso, não é só pegar e explicar. Vocês têm que criar uma estrutura, nem que seja filmado, de demonstrar isso lá na frente, se porventura a empresa, a organização for demandada, de que todos esses detalhes foram passados. Tá? O Bruno Miragem ensina que, com a mesma razão, se faça essa ponderação no caso das contratações à distância ou a domicílio, quando, embora ausente alguma comunicação inicial escrita, se utiliza a condição de vulnerabilidade do consumidor para induzir-lhe em erro. Existe uma prática de mercado aí de algumas boutiques que elas montam a sacola e mandam para a casa do cliente. Isso aí pode induzir o cliente ao erro, fazer uma dívida além do que cabe no bolso dela. Okay? Não pode ser invocado o princípio da vulnerabilidade para discutir essa relação e, consequentemente, anular o contrato de consumo. Deixa eu voltar lá, porque eu estava tentando achar uma outra coisa. Bom, o inciso 4º do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor reconhece essa vulnerabilidade agravada mesmo quando no momento da formação do contrato, quando proíbe a prática comercial que prevaleça da fraqueza e ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento e condição social para impingir-lhe, ou seja, impor seus produtos e
e serviço. Tá? Então, você veja que a relação do consumo, ela fica caracterizada no início das tratativas. Tá? Na hora que você está começando a se interessar pelo produto, ali já começou a relação do consumo. Ok? Do consumidor deficiente é exatamente na mesma linha do problema da criança e do idoso. É com relação ao discernimento das consequências de sua decisão ali no mercado de consumo. Tá? Então, a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, lá de 1975, ele diz o seguinte: qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência congênita ou adquirida, congênita ou não, congênita é que você nasceu com ela, em suas capacidades físicas e mentais. Tá? Alguém que sofre de nanismo, alguém que, sei lá, é gigante, alguém que tem algum problema de debilidade mental, alguém que tem algum problema de físico, problema renal, enfim, alguma alergia, tudo isso coloca a pessoa na condição de deficiente. Professor, uma dúvida. Nesse caso do consumidor deficiente, ele vai se enquadrar, então, nessa vulnerabilidade Sim. Quando ele apenas depender de uma outra pessoa para ter a ciência de algo, ou Não. qualquer deficiente se enquadra? Qualquer deficiente se enquadra. Por exemplo, vamos imaginar que seja uma pessoa que tenha a capacidade mental perfeita, mas ele tem uma restrição de movimento. Aí você fala, não, você pode comprar esse carro, que esse carro você vai dar conta. Só que ele tem um problema na coluna que ele não consegue, ele só consegue dirigir um carro automático. Não, pode levar o mecânico. Então, ele é levado, induzido a tomar uma decisão que lá na frente vai trazer problemas para ele. Então, ele pode pedir a revisão do contrato ou até mesmo a alteração do câmbio por despesa, com a despesa caindo para a concessionária por conta de ter sido induzido ao erro. Entendi. Obrigada. Nada. E aí, o que o Bruno Miragem fala? Esse conceito da vulnerabilidade agravada do consumidor deficiente está em permanente evolução, em razão das dificuldades que as pessoas deficientes possuem de interagir no ambiente em condições de igualdade com as demais. Então, porque também, vira e mexe, aparece a medicina descobre uma nova deficiência. Bom, princípio da solidariedade. Já terminamos o princípio da vulnerabilidade. Princípio da solidariedade. Ele diz o seguinte: o inciso 4º do artigo 1º da Constituição, lá no início, a base do nosso Estado, informa serem princípios fundamentais do Estado brasileiro o reconhecimento dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Mais adiante, lá no artigo 170, que ele vai dizer quais são os princípios da ordem econômica no Brasil, como que o Brasil tem que se desenvolver economicamente, ele diz o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos, ou seja, todo o conjunto da sociedade, não só ao patrão quanto ao trabalhador, existência digna, conforme os ditames de justiça social. Ora, quando ele coloca isso aqui, e aí nós, profissionais do secretariado executivo, estamos numa empresa, uma organização que está no mercado de consumo, nós temos que entender que quando no artigo 170 aqui está dizendo que o objetivo do desenvolvimento da economia do Brasil não é apenas e tão somente gerar emprego e renda, mas assegurar todo o conjunto da sociedade existência digna, tudo que eu fizer no mercado de consumo tem que ser de forma solidária com o meu consumidor.
Tá? Portanto, o princípio da solidariedade tem alcance em todo o ordenamento jurídico e, consequentemente, em todos os ramos das ciências jurídicas, nela incluso o direito do consumidor. Entendeu? No próprio artigo 170 tem um inciso lá que diz que tem que respeitar o direito do consumidor. Tem um outro inciso lá no artigo 170 que diz que as atividades econômicas, elas também têm que preservar o meio ambiente, preservar e defender o meio ambiente. Então, você vê que essa questão da solidariedade, ela é fundamental na estrutura jurídica do Brasil como um todo, seja a área do direito que for. No nosso caso, direito do consumidor. Então, isso é um dever de quem presta serviço ou fornece produtos. Ser solidário com o consumidor e quem for direto ou indiretamente impactado pelo seu produto, pelo seu serviço. De forma prática, objetivando uma melhor eficiência na proteção do consumidor, o princípio da solidariedade propõe a divisão de riscos em toda a cadeia de fornecimento do produto ou do serviço. Ou seja, todos os atores que participarem do ciclo econômico do produto ou do serviço posto no mercado e resulta dos ditames da solidariedade social, uma vez que orienta a adoção de um critério sobre quem deve arcar com os riscos da atividade econômica no mercado de consumo, afastando a regra da culpa para a imputação da responsabilidade. O que ele está dizendo isso? Olha, vamos imaginar que você tem um salão de beleza e você vai usar um monte de produtos ali dentro e equipamentos que foram fornecidos por outras empresas. Então, o que ele está dizendo é que todo esse conjunto aí, que vem atrás da sua prestação de serviço, vai responder pelos riscos da sua prestação de serviço. Se você usou adequadamente ou não o produto, a indústria que forneceu a tintura lá, ela é solidária. Você pode entrar com ação contra a cabeleireira que causou o acidente de consumo, mas também a indústria do produto que foi usado inadequadamente no seu cabelo. Mas por quê, professor? Porque essa indústria, ela tem que treinar a forma da utilização do seu produto, de quem vai usar, do profissional que vai usar. E não só isso, tem que ter a certeza que ele está aplicando direito. Não é só você botar no mercado, distribuir, que está tudo bem. Entendeu? Então, lembra que nós falamos do controle de qualidade? O controle de qualidade não é só no produto, mas também no serviço. A responsabilidade civil do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor em razão desse princípio se dá através de um novo critério de repartição dos riscos sociais, inclusive com extensão de seus efeitos, na medida em que reconhece que não só os consumidores são vulneráveis, mas também todos que vierem ser expostos ou se tornarem vítimas de eventos decorrentes do desempenho da atividade econômica do consumidor. Você tem uma loja que faz doces, que faz bolo, fornece num casamento e muita gente passa mal. Você vendeu para uma pessoa. Tecnicamente, o consumidor era a pessoa que comprou de você o bolo. Mas todas as vítimas, em razão desse produto que você vendeu, vão se equiparar àquele consumidor que comprou de você o bolo e vai poder usar todos os princípios do direito do consumidor a seu favor contra você. Então, é muito sério quando você está no mercado de consumo. Princípio da boa-fé, isso está em todos os ramos do direito. Se pegar qualquer direito, esse princípio da boa-fé está lá. Tá? Previsto no inciso 3º do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, informa que a harmonização dos interesses incertos colocados na relação de consumo tem por base a boa-fé, que resulta no equilíbrio dessa relação. Então, quando, na mediação de um conflito, de um consumo, percebe-se que o fornecedor de produto
ou do serviço está agindo de má fé, por exemplo, explorando a vulnerabilidade do consumidor, a imputação de uma indenização contra ele será majorada. Da mesma forma, quando se percebe que o consumidor está agindo de má fé em relação ao fornecedor do produto ou prestador de serviço. É provável que ele seja condenado por perdas e danos morais contra o fornecedor de produto ou de serviço. Tá? Então, a má-fé envolve os dois polos, tanto o consumidor, que é o destinatário final do produto e serviço, quanto o fornecedor de produto ou o prestador de serviço. Isso é muito sério no direito. Para fins de estudo, o princípio da boa-fé, ele se divide em objetivo e subjetivo. Subjetivo decorre de um estado psicológico que se reconhece a pessoa e que constitui requisito presente no suporte fático, no suporte daquele fato que está acontecendo ali, presente em certas normas jurídicas, para a produção de efeitos jurídicos. Resumindo, leva em conta a intenção do agente em dar ou não validade ao ato jurídico praticado, na medida que o cerne da boa-fé traz a ideia de que ninguém é dado a agir em flagrante prejuízo de outra, para obtenção de vantagem devida ou desproporcional. A pessoa faz um contrato sabendo que tem uma cláusula ali que ele não vai cumprir. Ele está agindo de má fé. Entendeu? Ou então tem uma cláusula no contrato que você comprou um terreno e tem uma cláusula lá que diz que se você parar de pagar, você perde todas as prestações que você já pagou. Isso não existe. Tá? É uma cláusula que é nula. Ela está lá, você assinou, mas ela é nula. Boa-fé objetiva decorre do texto expresso de lei, que determina que os contratantes devem comportar-se dentro dos ditames da probidade e da boa-fé, sem a intenção de prejudicar ou se beneficiar em excesso. Tá? Professor, uma dúvida. Pode falar. Esse exemplo anterior que o senhor citou da cláusula onde ela é nula. Então, assim, qualquer contrato que ele é feito, reconhecido, onde tem uma cláusula que, vamos supor, um vendedor, né, determinou e o comprador acatou. Se posteriormente o comprador ele discordar e ele não cumprir com essa cláusula, como por exemplo com essa, então ele pode recorrer e realmente ela deixar de ser válida? Sim, uma cláusula como essa? Toda cláusula escrita, em sendo abusiva, ela é nula de pleno direito, tá? Mas precisa de uma declaração. Esse daí não presta, é para jogar fora. Pode jogar fora. Joga logo, porque tá todo mundo ouvindo. Desculpa, professor. Meu pai, desculpa. Não, tudo bem. Tem bastante microfone. Tem um monte de microfone aberto. Então, voltando lá. Eu até esqueci o que eu estava falando. É sobre a cláusula, que ela pode ser... Assim, aí você precisa de uma declaração. Então, você pega o contrato, vai para o juiz e fala, essa cláusula é abusiva. Ou o juiz tem que declarar. Entendeu? Não é simplesmente você também deixar de cumprir a sua obrigação. Tá? Tem muita gente que age errado. Para de cumprir a obrigação porque discorda. Não, você vai para o juiz e pede para deixar de cumprir a obrigação. E se for prestação continuada, ou seja, todo mês você tem que pagar, você pede permissão para o juiz para depositar em juízo. Porque daí você não gera mora. Você não vai ficar inadimplente, você não vai pagar multa, você não vai tomar um procerado, porque você está depositando ali para o juiz. Se no final o juiz falar, não, realmente você tem razão, ele te devolve esse dinheiro. Não, você não tem razão, quem tem razão é a outra parte, ele pega o dinheiro, passa para a outra parte, quita a sua obrigação e você não pagou multa, você não pagou nada. Tá? Aí, nesse caso, esse pagamento em juiz não seria o bloqueio?
Não, você Até que se chega... encerra. Não, vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, entrou um caso para mim essa semana, tá? A pessoa tem um financiamento do carro, perdeu o emprego por conta do Covid, e o banco foi lá e tomou o carro, tá? Entrou com uma busca e apreensão. E eu atravessei uma petição dizendo, olha, aconteceu isso, 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 isso. Provei que ele perde o emprego por conta do Covid, que está desempregado, e peço para que ele suspenda essas prestações, jogando para o final da última parcela, ou que permita que ele vá, conforme ele for conseguindo, depositando em juízo, até a hora que acabar os efeitos econômicos da pandemia, ou então até a hora que ele arrumar um emprego. Tá? Vamos aguardar o que o juiz vai falar. Então, você vai depositando dentro do processo. Aí eu abri o processo, está lá, tem o número, tem tudo, eu entro como advogado. Aí eu gero uma guiazinha, essa guia ele vai no banco e deposita. Cai lá dentro de uma conta judicial que fica vinculada ao processo. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Então, ele está dizendo que esse princípio ele vem como um freio salutar para evitar que qualquer das partes abuse no exercício de seu direito. Tá? A proteção do consumidor em relação ao abuso de direito por parte do fornecedor aparece em diversos momentos no Código de Defesa do Consumidor, como a proibição da publicidade abusiva, nas práticas abusivas, assim como na combinação de nulidade absoluta de cláusulas contratuais abusivas. Tá? Percebe-se que a proibição proposta pelo CDC parte do fato de que o consumidor de produto e serviço, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade do consumidor, coloca-se em posição muito, mas manifestamente mais vantajosa e forte, impondo ao consumidor situações tais que, em condições equilibradas, esse não se submeteria. Foi um dos argumentos que eu usei. Falei, olha, quando você vai fazer um financiamento no banco, o contrato está pronto. Você não discute as cláusulas. Ou você adere a ele, ou você não adere. Entendeu? Então, eu tenho que... E acontecer um fato que é superveniente, que veio depois do contrato, que ninguém esperava e que tornou essa prestação, que era pagar a prestação do carro, muito excessivo para ele. Ele perdeu o emprego. Entendeu? Eu não estou dizendo que ele não vai pagar, até porque o banco também não pode ficar no prejuízo. Eu só estou dizendo que não tire o carro dele, suspenda os efeitos do contrato, até que ou acabe os efeitos econômicos da pandemia, ou ele consiga um novo emprego. E ele continue pagando a partir daí. Princípio do equilíbrio. Né? Para quem for trabalhar no CIR. Não é isso, não. Estou brincando. É o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e o caráter desigual com que este se relaciona com o fornecedor. Ressalto a importância do princípio do equilíbrio no direito do consumidor. Então, toda vez que um juiz for intervir numa relação de consumo, ele fará de forma a reequilibrar as partes. Até mesmo na hora dele interpretar uma cláusula contratual, o próprio Código de Defesa do Consumidor diz para ele, você vai interpretar as cláusulas contratuais sempre de forma mais favorável ao consumidor. Quais são as ideias do princípio do equilíbrio? O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, portanto, a intervenção do Estado visando a reequilibrar a relação jurídica no caso concreto, caso a caso. A necessidade de repercutir esse princípio nas consequências patrimoniais das partes em relação ao consumo, em geral, para o consumidor, protegendo o equilíbrio econômico das prestações do contrato de consumo, que é o que eu estou brigando. Propõe a necessidade de reequilibrar a responsabilidade civil extracontratual pela aplicação de culpa objetiva, sem a necessidade de provar a negligência, a imprudência ou a imperícia, assim como pelo reequilíbrio processual das partes, garantindo um papel ativo do juiz na lide.
mas principalmente pela possibilidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Esse inversão do ônus da prova, vou dar um exemplo. Num determinado condomínio, existia uma operadora de internet lá. Quando entra a concorrente, e a concorrente precisa fazer a infraestrutura, lançar a infraestrutura, passar os cabos dela para levar a internet para os apartamentos, os técnicos começaram a sabotar os cabos da outra, da primeira que estava lá. E aí os consumidores, os condôminos, descobriram que estava acontecendo isso. E eles entraram com uma ação contra a outra, que eles não eram nem cliente direto. Entendeu? Por conta dessa situação, de que eles estavam como terceiro interferindo na prestação de serviço da concorrente. Né? Eles entraram na condição de vítima e pediram a inversão do ônus da prova. Eles não têm que provar que os técnicos da concorrente estavam cortando cabo, mexendo nas conexões, tirando, derrubando a internet da concorrente toda hora. Quando o juiz deferiu a inversão do ônus da prova em favor desses condôminos, a empresa que estava fazendo isso teve que provar que não estava fazendo. Aí ela não conseguiu fazer a prova, a Inês é morta. Entendeu? Teve que indenizar todo mundo. O princípio da intervenção do Estado resulta no reconhecimento da necessidade da intervenção do Estado, seja através de um PROCON, seja através de uma delegacia de polícia, seja através da justiça, seja através dos órgãos de fiscalização, dos órgãos de fixação de normas, né? ABNT, enfim, na defesa do consumidor, na medida que o texto constitucional impõe ao Estado promover a defesa do consumidor. Passou-se da noção de Estado liberal para um Estado social, que regre e intervenha no mercado de consumo sensível às constantes mudanças implementadas pelo desenvolvimento tecnológico e econômico, impondo permanente atualização de normas. Tá? Para tal, o Código de Defesa do Consumidor apresenta os instrumentos dispostos ao Estado para o cumprimento da sua obrigação, do seu mistério, precisamente no teor do inciso 2º do artigo 4º, artigo 5º, artigo 46, 51, que serão estudados mais adiante. Da efetividade, traz a ideia que não basta apenas o respeito à norma, mas sim o alcance de seus resultados concretos. Não adianta todo mundo, eu conheço o Código de Defesa do Consumidor, mas você não aplica. Né? A sua balança lá no seu açougue não está aferido. Você bota 800 gramas, ele registra 1,1 kg. Ou seja, está roubando 30%. Se vende 100 quilos, mas cobra 130 quilos. Bruno Mirage ensina que são conhecidas as situações de desrespeito ou simples desconsideração da existência da lei, assim como vários expedientes possíveis para evitar que ela produza os resultados concretos concebidos quanto à sua elaboração. Em decorrência dessa realidade, o Código, em mais de uma oportunidade, indica a necessidade de que a aplicação da norma deve ter em vista a proteção efetiva ou eficiente do consumidor. Por isso que o Estado tem que estar o tempo todo fiscalizando bomba de posto de gasolina, tem que estar fiscalizando o padrão da energia elétrica que está sendo fornecido, a qualidade da prestação de serviço de telefonia e assim sucessivamente. Tá? Por conta do princípio da efetividade. Na medida em que o Código apresenta como uma de suas finalidades garantir a efetividade ou a eficiência de sua aplicação. Em razão disso, nos processos, sejam administrativos, você está mexendo com algum órgão da administração, ou judiciais, as autoridades devem atuar com vistas a garantir a aplicação efetiva e eficiente da proteção do consumidor vulnerável. Princípio da harmonia nas relações de consumo.
consumo. Está no inciso 3º do artigo 4º do CDC, traz a ideia que os interesses das partes, seja consumidor, seja fornecedor de produto ou prestador de serviço, não são contrapostas, elas não brigam entre si, mas sim complementares, porque um precisa do outro. Portanto, há que ocorrer uma satisfação das duas partes, que resulta na regular extinção da relação obrigacional. O que é regular extinção da obrigação obrigacional? A pessoa comprou e você entregou o produto em perfeitas condições. Deu tudo certo. Então, extinguiu a relação obrigacional porque não tem nenhum tipo de discussão com relação a isso. Fui lá, comprei o carro, a pessoa me treinou, me passou o manual, passou todos os documentos, me entregou a chave. Perfeito, o carro não tinha nenhum defeito lá dentro que eu não via. Perfeito. Alguém riscou aí minha tela aí. Pode desfazer aí, fazendo o favor. Dessa forma, o código protege o consumidor de boa-fé, não aquele que se oculta por trás das normas para obtenção de vantagens indevidas. Não, mas você me falou que esse carro fazia 10 km com litro. E agora eu descobri que ele faz 5 km com litro. E eu vi no carro, isso aí vai me quebrar. Opa, então, peraí, vamos rever esse troço aqui. Ou nós vamos dar um abatimento no preço do carro, ou nós vamos desfazer o contrato. E devolvendo todo o investimento da pessoa. Então, esse aqui foi, eu usei o Bruno Mirage para esse capítulo, curso de Direito do Consumidor, da revista dos Tribunais, edição de 2018. Alguém quer fazer alguma? Olha a sala cheia! Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós já estamos encerrando a nossa aula. Como eu disse no começo, pode falar. Gisele? Professor, A Ingrid, fala. Vamos abrir as dúvida. câmeras aí. Vamos lá, gente. Vocês não viram no começo, tem que abrir as câmeras, senão eu não consigo registrar a presença. Sandiel, Beatriz, Gisele, Júlia, Emanuele, Rafael, vai lá, Ingrid. Abre sua câmera também. Bom, Janaína? Professor, a minha dúvida é referente aos princípios da efetividade. Em relação aos órgãos, nesses casos, os órgãos que vão analisar se está correto ou não, são esses reguladores dessas empresas, certo? Então, nesse caso, o cliente ele deve procurar, é orientável ele procurar já diretamente o órgão regulador? Sim. Ou tentar... Esse princípio da eficiência ele tem dois momentos. Tem um momento que ocorre antes da relação de consumo, antes do consumidor ir lá fazer o contrato de consumo. Através do quê? Dos órgãos de fiscalização e de padronização do Estado, que impõem ao fornecedor de produto ou prestador de serviço que cumpra algumas regras. Ah, você é dentista. Tem toda uma regra de profilaxia que o dentista tem que seguir. Entendeu? E aí, de tempo em tempo, os fiscais estão indo lá fiscalizar. Não, ele realmente, a água dele que ele está usando na cadeira do dentista é filtrada, não tem, o esgoto dele é perfeito, o local dele lá pode abrir aí, Sandel. O local é higiênico, enfim. Então, são as normas que são feitas antes, de forma preventiva, que vai garantir a eficiência, a efetividade do Código de Defesa do Consumidor. Aí chegou a pessoa e foi lá no consultório do dentista e deu um problema. Ele vai no Poder Judiciário e fala, eu tive um problema, e aí, pelo princípio da efetividade, o Poder Judiciário vai intervir para dizer se você tem razão, se não tem, e qual é o tamanho da tua razão para fazer, através do princípio do reequilíbrio, reequilibrar as relações aí econômicas, enfim. Certo. Beleza? Mais alguém? Nicele, eu quero ver seu rosto. Júlio, Beatriz, para registrar a presença.
Descobriram que tem aluno que entra e some. Vai pescar, vai lavar roupa, entendeu? Aí estão nos orientando que tem que estar com a câmera ligada para registro de presença. Bom, pessoal, deu 1 hora de aula. A coordenação pediu para a aula não ser muito estendida, para não cansar muito vocês. Então, nós vamos estar limitando aí, quando der 9h15, 9h20, a gente vai estar parando, beleza? Amanhã eu vou subir essa aula, ela foi gravada. Amanhã eu vou subir essa aula lá no meu canal. E tem também o conteúdo da apostila, que vocês podem estar dando uma acompanhada, que está lá no QI Acadêmico, que eu passei também para vocês no começo do semestre. Bacana? Os que não abriram a câmera, infelizmente, eu não vou poder registrar a presença, mas eu desejo a todos um ótimo final de semana. Cuidem-se, usem máscara, álcool gel, sabão, mantenha distância social, não fique perto das pessoas. Até porque amanhã, quem mora em Várzea Grande não pode vir para Cuiabá, quem mora em Cuiabá não pode ir para Varjudá. É verdade. Professor, Oi, pode falar. o meu nome não está aparecendo na tela, mas o senhor sabe quem eu sou? Abre a tela, abre a câmera. Espera aí. Professor, eu entrei depois que tinha começado a Não aula. tem problema. Mas o senhor me viu, né? Eu abri a câmera aí. Não, pode abrir a câmera e deixar ela aberta. E aí, Júlio, tudo bom? Vai lá, Galaxy A10, abre aí a imagem. Qual que é o seu nome? Me fala o seu nome, só para eu colocar aqui. Vai andar comigo. A10. É Débora, professor. Débora? Isso. Tá. Então dá uma olhada aí, ó, o que aconteceu lá, ó. E aí, Júlio? Bom. Emanuele, abre aí, Nicele. Sandiel desligou. Cadê a Nicele? A Emanuele. Viu como não é? Júlio, você tá lindo, perfeito. Essa Rafael. O bom da aula virtual é que a gente fica mais relaxado. Eu tô na praia, por exemplo. Tá matando vocês. A gente percebe. Tô vendo aí, professor, só a palmeirinha lá. Tá. Tô com saudade de vocês, viu? Daqui a pouco eu vou comer um camarão. A praia deve ser no Japão, né? Porque essa hora tá esse sol. Não. E nada do churrasco, né? Nossa. O churrasco vai vir, deixa acabar o pandemônio. Churrasco aí tá empancado, hein? Não, mas vai sair, pode relaxar que vai sair. Já inaugurou o restaurante, professor? Não, eu tô com farta de petróleo. Lá na hora que entrar eu vou inaugurar. Mas dá para fazer lá, tem condições de fazer sim. Vamos ver. Beleza. Então tá bom, gente. Ó, obrigado aí pela participação. A Nicele não abriu o vídeo dela, então sou sorry. Beleza? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Fica quieto, João. Abraço, boa noite. Tchau, João. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, professor. João. Boa noite. Tchau. Tchau, Tchau, professor. Tchau. Tchau.